Essa foi a primeira ocorrência do nosso grupo. Nossa, caramba, voltei no outro dia pra Avaré. Falei, porra, Chacal, você é firme mesmo, mano. Derrubamos os cara. O que ele falava pra nós, o Chacal, até o dia que ele morreu com a gente? Ele falava assim, meu, o pau que esses caras me deram, os caras quase me mataram. Eu vou, desculpa a palavra, ele falava assim, eu vou foder esses caras até o limite, depois vocês me mandem pra Birigui. Eu falei, não, mas eu combinei com você que se você me desse uma cana boa, eu te levava. Quer ir pra Birigui? Já tá Eu tô liberado. fudido, eu vou ter que ficar viajando até lá. Ou talvez eu pegue outro preso pra contribuir aqui. Mas você foi homem, foi sujeito homem, contribuiu, nós já prendemos um cara bom na facção, agora vai começar a investigação. Eu sou de palavra. Você quer ir pra Birigui? Ele, não, meu, eu vou ficar aqui mais um pouco fudendo esses caras. Olha que cara louco, mano. Nós ficamos trabalhando com ele lá em Avaré uns 6 meses, até o dia que ele morreu. Porque o que aconteceu com a morte dele, que foi uma operação nossa no Jardim Elisa Maria. Tinha uma filha de um diretor da cadeia, que era acho que Araras ou Araraquara, que estava sequestrada. Os caras tinham levado ela pra Baixada. E aí, meu, veio, o secretário me ligou e falou assim, ó, dá um tempo no foco, quadrilha que resgata preso e mata PM. Eu preciso tirar essa menina do cativeiro. É filha de um diretor. Isso tá abalando o sistema. Trabalha nisso. Eu, tá bom. Fui lá conversar. Ah, e tem outra coisa também. Você vê as cagadas, né? É assim, eu ia conversando e eu ia anotando num papel. Eu tenho esses papéis, um dia eu trago pra você ver. Tá no meu escritório, eu tenho uma mochila lotada de papel lá. Eu ia escrevendo palavras-chave e coisas para eu manter um raciocínio dia a dia, porque a minha tropa, os 7, 4 trabalhava num dia, no outro dia eram 3. Porque os caras tinham que trabalhar no dia de folga para ganhar dinheiro. Os caras não trabalhavam todo dia. Eu fazia de segunda a sexta, os caras eram dia sim, dia não. Então, eu tinha que ir montando um roteirinho do que eu conversei por 2 motivos. Para passar para outra equipe o que foi falado no dia anterior. E também para eu não ratear nas ideias, porque você começa uma negociação dessa, não é no dia. Às vezes dura um mês. E você tem que ir anotando algumas coisas para você não errar. Entendeu? E aí eu ia anotando aquilo. Eu não tinha cautela com a cadeia de produção de prova. E outra, eu ia conversando aquelas coisas todas, eu não gravava. Um dia eu fui conversar com o juiz corregedor, ele falou assim, pô, você tá fazendo gravação de todas essas conversas. Eu, não, excelência. Ele, meu amigo, ó, tá aqui a ordem para degravação. Isso aí é uma interceptação telefônica. Você precisa depois me fazer degravação e relatório. Eu, meu Deus do céu. Aí o que eu fazia? Eu colocava um microfone preso com durex e um gravadorzinho que a gente pegou na corregedoria. Então eu ia falando e o que o cara respondia, o gravadorzinho ia captando. Pra depois essas fitinhas eu mandava tudo. Escutava. Cara, era desse jeito o negócio. Mas bem primário mesmo. Eu não tinha quase noção de porra Não nenhuma. tinha isso, Não, né? Só lembrando, não tinha isso aqui, ó. Era aquele BCP, era aquele BCP que você só via no visor o número. É. Entendeu? Aí, cara... Não, cara, e assim, interessante que tudo autorizado, né, cara? É, os dois juízes. Com o juiz, o com da tudo. execução, que era um doutor chamado Otávio, o do DIPO, que era o doutor Maurício, o secretário, o doutor Nagashi, e o de segurança, o procurador, o Petreluzzi, que depois eu vou contar o que esse menino fez. Mas, se bem que eu acho que ele deve estar até no ativo ainda. Continua. Bom, aí o que aconteceu? Veio essa missão para que a gente focasse na menina que estava sequestrada. Aí eu chamei o Chacal e falei para ele assim, mano, é o seguinte, começa a jogar no sistema aí, que a gente precisa chegar em quadrilha que tá forte, com fuzil, estruturada e de preferência para tentar saber alguma coisa da menina que tá sequestrada. E ele começou a aumentar o tom da conversa dele, jogando nas ideias. Porque como foi liberado para ele um telefone, e ele tava no RDD, mano... Cara, ele veio, o primeiro dia, eu tenho isso também. Eu vou trazer para você ver. Ele tirou, cara, ele começava a tirar da cueca uns pedaços de papel que ele ia desenrolando assim, ó. Tinha um monte de número e o nome na facção. Irmão tal, irmão tal, irmão tal. Era uma rede de contato que ele tinha. Ali ele começou... Bom, nós chegamos numa história, nessa que ele estava tentando descobrir do resgate da menina lá, ele descobriu que os caras queriam fazer um resgate de um cara. Aí ele jogou, ele falou assim, ó, porra, eu tenho a quadrilha aqui fora estruturada para tirar um irmão lá também. Bom, quando a gente pegou toda essa conversa, tudo gravadinho, a gente foi levar
para o secretário de Assuntos Penitenciários. Quando ele ouviu tudo aquilo lá, ele entrou em choque. Ele falou, mano, os caras estão com um plano de resgate de preso, estão com um plano de mais sequestro de família. Cara, o negócio tá fervilhando embaixo, fervilhando. O que vocês querem fazer? Aí eu virei para ele e falei assim, Excelência, a gente tem um preso que falou que tá na rua e que a gente gostaria de participar dessa fita desse resgate. E os caras abraçaram, os caras querem reunir. O problema é que são 3 quadrilhas grandes. E nesse caso vai ter que fazer um negócio que eu não concordo. Eu tenho feito algumas operações onde eu vou, me apresento como ladrão e tô prendendo o cara. Nessa ele teria que ir junto, porque ele conhece uns caras e ele falou que ele tá na rua. Agora, eu não sei se esse cara, a hora que eu tirar ele da cadeia, se ele vai fugir. Eu não tenho como controlar num campo. Dentro da cadeia é uma coisa, ele trabalhando comigo no telefone ali, eu vou dar uma transferência. Ele solto comigo na rua, e se esse cara virar, rapaziada, aqui é tudo polícia, nós estamos mortos. É. Ou se ele falar assim, começa um tiroteio e sai correndo, some. Como é que eu fico? Sim. Aí, o secretário de segurança, tava eu e um sargento que hoje é tenente aposentado, o Eduardo. Virou e falou assim, ô tenente, você não tem ideologia não? Eu, como? Eu falei, você não tem ideologia? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou assim, porque se você tem ideologia, você sabe que só tem êxito quem arrisca. Eu falei, Excelência, eu não estou preocupado em arriscar. Eu estou dizendo que pode acontecer. A merda que se pode dar. Se o senhor falar que está tudo bem e quer correr esse risco, eu topo. É. Aí ele, então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos arriscar para um resultado melhor. Falei, tá bom. Saímos de lá. O que nós bolamos? Cara, é muito engraçado quando eu conto isso. Tem um policial da rota, cara, que é meu brother, já tá aposentado, e ele tinha uma chácara numa cidadezinha perto de São Paulo, que a gente normalmente fazia confraternização da rota. Só que eu não tenho chácara, não tinha nada, cara, só tinha onde eu moro. E eu precisava de uma chácara. Eu liguei pra ele na rota e falei assim, ô brother, tudo bem, posso fazer uma confraternização lá na sua chácara? Eu só não falei que eu ia levar lá 20 ladrão armado, né? Eu falei assim, posso fazer? Ele, ô chefe, o bagulho tá à disposição do senhor, da família, meu, tá lá, pode usar. Eu falei, tá bom. Fui no comandante do choque. Ele também não perguntou, né? Não perguntou. Fui no comandante do choque e falei, ô chefe, já arrumei a chácara. É o seguinte, nós vamos colocar o comando de operações tudo na mata em volta da chácara. Nós vamos lá tem uma comunidade bem violenta, estilo essas do Rio, assim, morrão, gigante, lá em São Paulo. Na área do divisa do 9º com o 18º Batalhão. Falei assim, nós vamos encontrar esses caras lá na Clara Nunes, na comunidade, esses caras vão em comboio, vai ser 15 ladrão armado pra chácara num churrasco que nós, bandidos, estamos oferecendo. Se esses caras chegar lá tudo armado, eu dou um toque no COI, o COI invade e é daquele jeito. Pega quem tiver que pegar, dá tiro em quem ciscar. Beleza? Ele... Caramba, Paganoto, vai ser desse número de cara armado? Eu falei, as confirmações dos ladrões é isso, já tem 15 caras. E os caras vão levar fuzil, metralhadora, tudo. Aí os caras, mano, que louco. O que nós fizemos? Nós pegamos todo o efetivo do serviço reservado do choque e fomos espalhando viatura descaracterizada. Lá da Avenida Inajar de Souza até Mairiporã, onde era a chácara. Que é tipo daqui 1 hora de viagem. E foi... A cada tantos quilômetros ficava uma viatura. 4 dos meus foram em 2 carros. E olha que dó, cara. Apoio zero, né? Os caras foram com o carro particular. Só trocaram a placa de medo. Porque a gente não tinha viatura. Pegaram os carros particular. 2 foram em um, 2 foram no outro. Eu não tinha carro para ir. O comandante do choque, ele tinha uma Blazer 0, descaracterizada, que ele usava para... Não sei o que, vamos dizer assim. Eu não sei o que. Mas era o xodó daquele homem. Esse coronel era muito decente, então não vou nem queimar. Ele é um puta cara, bom comando, bom polícia. Mas eu não sei o que ele fazia com aquele carro. E eu fui chegar nele e falei assim, ô comando, eu tenho uma operação lá na quebrada e eu tô sem carro. Só que eu vou ficar só de monitoramento à distância. Posso ir com a Blazer do senhor? Ele falou, a Blazer, cara, se você usar, você vai me entregar ela lavada, bonitinha, sem um arranhão. Eu falei, não, eu prometo, o senhor vai ver. Do jeito que vai sair, vai voltar. E ele, então tá bom, pega lá, mas
Você sabe o quanto eu gosto desse carro. Eu falei, eu sei, coronel, fica em paz. E fui. Eu e esse antigão vermelho... Uma merdeira, hein? Eu e esse antigão vermelho ficamos de um lado da Avenida Inajar de Souza. E a gente olha a paredão morro assim, ó. E o que era o combinado? Que esses 5 carros lotados de ladrão ia descer, ia encontrar os nossos 2 carros com 4 agentes e iam em comboio até Mariporã. Certo? Aí nós estamos olhando assim, ó, cara. Desce um carro, desce do carro 2 insetos. Manja aqueles insetos que você olha de longe e você fala assim, que diabo, que ladrão, mano. Aquele cabelinho amarelo característico, aquele jeito de andar daquele cara que fica andando no banho de sol, aquelas tatuas já características. Eu olhava do outro lado e falava pro antigo lá, falava, olha, vermelho, que 2 picanhas, mano. Olha que diabo, mano, que diabo. Porque a gente só conhecia por telefone. A gente não sabia o físico. A hora que eu olhei do outro lado da avenida, eu já falei, puta, que 2 ladrão, mano. Aí eu vi os 4 meus conversando, só que eu não entendi nada. Cadê os outros 13 ladrão com mais 4 carros? Aí o sargento me ligou, falou, irmão, salve, salve. É o seguinte, os irmãos aqui estão a pé, não tem carro. Aí eu, mas quantos caras tá aí? Ele falou, não, tá todo mundo que confirmou tá aí. Só que não tem carro pra todo mundo. Aí eu tava no telefone e falei pra eles, marca outro churrasco. Aí os caras, não, irmão, tá de boa, nós vamos subir e conhecer a quebrada. Eu, não, marca o churrasco outro dia. Aí os caras, tá suave, irmão, nós vamos subir e depois nós liga, desligaram na minha cara. Eu só trabalhava com louco, velho. Aí eu fico olhando da avenida assim, eu de dentro do carro, cara, eles nem viam a gente, porque a avenida é larga lá. Eu ficava assim, não, mano, não. E os caras entraram nos carros e subiu o comboio. Os 2 carros com os 4 agentes e os 2 diabinhos no Tempra na frente. E foram pra comunidade. Falei, meu Deus do céu, cara, o que eu faço com esses polícias, velho? Eu tenho que bater neles, mano. Os caras não obedecem. Os caras são malucos, mano. Só que aí começou a me dar atenção, né? Comecei a ficar preocupado. Quando deu uns 40 minutos, o sargento me liga e fala assim, chefe, invade, rua tal, número tal, os caras vão matar nós. Desligou. Pô. Tá bom pra você? Que é a segunda Cara, vez, né? Eu te juro, mano, eu só não me caguei porque eu não tinha comida. Entrei em pânico, mano. Pânico, você imagina. Eu conheço a família, os filhos, esposa. Caramba. E eu sou o chefe, cara. Eu já comecei a entrar em choque. Naquela época não tinha Waze. Era guia. O vermelho, que tava do meu lado, já começou, chefe, eles vão matar os irmãos, chefe, pelo amor de Deus, vamos invadir o bagulho. Eu invadi aonde, caralho? Olha essa porra desse morro. Invadi aonde? Cadê o guia? Comecei a procurar a viela, que ele falou, a rua. Aí ele, chama apoio, chefe. Eu falei, apoio de quem, mano? O COI tá lá em Mariporã, não tem apoio aqui não, mano, aqui é o batalhão. Só que qual que era o meu medo? Se eu chamo o batalhão, os 4 agentes, eles não sabiam que era a polícia. Se a viatura invade, eles iam acabar matando a polícia. Então o que eu fiz? Isso ficou marcado lá em São Paulo. Eu não tô conseguindo achar, mas eu tenho certeza que o Copom deve ter isso guardado, o serviço de inteligência. Mas eu entro no rádio do 9º Batalhão e eu falo o seguinte, aqui é o tenente tal, serviço reservado da rota, na área do 9º Batalhão, peço apoio das viaturas que tiver disponível para invadir um local onde 4 agentes estão cercados por 15 marginais armados. O local de QSO, de contato, é o posto no final da Inajar. Fiquei parado no posto. Cara, começou a chegar a viatura, veio até Kombi. Veio viatura, cara, parecia um mar de viatura, assim, devia ter umas 10, 15 viaturas. Eu olhava os prefixos, veio do 9º, veio do 18. Aí eu olhei tudo aquilo, mano, os caras chegavam, babando, né? Eu subi no capô da viatura e falei assim, eu tava paisando. Falei, rapaziada, é o seguinte, eu tô com 4 polícia do choque, infiltrado dentro da casa, os caras tão armados, tem tatuagem, não dá pra vocês invadir. Eu entro, tiro os agentes, vocês entram na sequência e fogo à vontade, porque tem 15 ladrão armado lá, quem se entregar, se entregou, quem trocar, trocou. E os caras, mano, eu acho que tudo que eu falava ninguém ouvia nada, os caras assim, ó, esperando pra dizer onde é. Mas eu nem joguei, porque se eu falo onde é, tava tudo morto. Os 4 agentes tinham morrido. Eu subi no comboio. Então foi essa Blazer do coronel que eu tava, com um monte de viatura atrás, a cobrinha, subindo no morro. Começou os fogueteiros. Pá, pá, pá. Quando eu cheguei no local, que eu tava já no guia, quando eu bati o olho, era uma igreja.
Cara, a igreja fechadinha com uma porta de ferro dessa grossura assim, ó. E foi parando as viaturas, todo mundo desembarcando. Eu comecei a chutar a porta, mano. Chutava a porta e a porta, mano, nem fazia coisa. Acho que eu dava chute, a porta ria pra mim. Eu tava tão nervoso que eu tava com uma HK MP5. Eu fui botar a HK assim, ó, pra dar tiro na fechadura. Isso é coisa que você vê em filme, porque isso não funciona, mano. Não dá certo. Eu dei o tiro assim com a HK. Por que que eu também dei o tiro? Porque um pouquinho antes de eu pensar em dar o tiro na fechadura, eu comecei a escutar os disparos lá dentro. Falei, puta, estão matando os agentes. Aí eu dei o disparo assim, ó. Quando eu dei o disparo, que eu não sei pra onde essa munição foi, eu escutei o tec do... O cara puxou lá a lingueta, né? E abriu. Era um tiozão, meu, de uns 80 anos, grandão, meio gordo, falou assim, aqui é uma igreja, você não vai entrar, você tem mandado. Mano, eu dei um chute nele, ele já rolou, caiu no chão. E eu fui em conduta de patrulha, fui entrando assim, a hora que eu entrei na sala da casa, e eu, atrás de mim, tipo assim, um exército de olho vermelho atrás de mim. Vai, chefe, vai, chefe, vai, chefe. Quando eu entrei na sala assim, ó, tinha uma mulher bem obesa e um cara meio novo. Sabe quando você tem aquela... Você olha, você fala, mano, é bicho. Mas ela abraçou ele e falou, é meu filho, é meu filho. E eu tive a sensação, cara. Eu falei assim, puta, mano, tem alguma coisa errada. Aí eu falei pra ela assim, se é seu filho, você vai pro canto da sala ali. Se ele sair de perto de você, ele vai tomar. Aí ela foi, ficou num sofá assim, abraçada com ele. E nós fomos progredindo. Só que o tiro tava comendo no andar de cima da igreja. Ah, mano, na hora que nós chegamos lá, vixe Maria, aí era tiroteio da porra, velho, da porra. Nesse tiroteio, o que que aconteceu? Ali morreram 3 na troca de tiro, com os agentes. Só que eles ficaram sustentando fogo nos cômodos, só que eles foram subindo pra laje. Quando chegou na laje, eles começaram a pular nos barracos. E o porcaria do Chacal, o preso que estava na minha custódia, autorizado pelo juiz... Ele foi pra beira da laje com uma arma na mão. E um sargento do 18º Batalhão, com um cabo chamado Salles, que é um puta cara decente, morreu vítima de latrocínio. Era um puta polícia. Ao invés deles seguirem com o comboio junto comigo, eles deram a volta por trás. E eles resolveram entrar por trás. Quando eles ficaram embaixo da laje pra tentar subir, o Chacal veio com a pistola na mão. Eles deram, pau, pegou nele. Eles mataram o policial... O bandido que tava... O colaborador. Tanto que ele... Ah, não tô. Eu tenho... Se um dia você reparar, se eu voltar aqui e tiver com um relógio meu azul, que eu tenho esse e um azul. O meu o que azul tu emprestou pra ele. Tava no braço dele. Eu lembro. Ele tava com esse relógio, com uma calça jeans minha, uma camiseta branca e um tênis meu. Porque quando eu tirei ele da cadeia, ele tava amarelão, mano, de calça marrom e camiseta branca. Esse filho da puta, ele chegou no quartel e falou assim, ô alemão, eu não vou assim me trombar os ladrões e vou com essa cara amarelo de cadeia e com essa roupa. Eu tenho que estar na estica, estruturado, empresta uns bagulho teu aí. E ainda fez a gente passar oxigenado, ele chegou com os cabelos tudo esbranquiçado lá, descolorido. Que isso, nevou. Uma policial do serviço de inteligência, cara, a gente tava na sala da inteligência, ele sentadão lá, ela passando água oxigenada, entrou um coronel, o Guimarães. Ele entrou, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, não, comando, nós tá descolorindo o cabelo dele, que nós vamos numa reunião cheia de ladrão. Ele, quê? Eu falei, negócio da infiltração nossa, ele não quer nem ouvir, não vou me envolver com isso, não quero saber desse assunto aí não. Saiu, foi embora. E aí, ele caiu morto ali. Então, quando acabou o tiroteio ali, o que restou pra gente? 3 caras caídos baleado morto, um numa escada, um num lugar, outro num lugar, e esse o preso infiltrado. Puta, hora que eu catei o telefone assim, mano, eu falei... Liguei pro meu chefe e falei, capitão, fudeu, deu um desacerto aqui, eu tô com 3 caras mortos baleados e o preso na minha custódia morreu também. Ele, nossa senhora, não sei nem como é que eu vou passar isso pra frente. Meu Deus, paga a nota do céu. Daqui a pouco eu te ligo, desligou na minha cara. E eu já tenso, né, meu? Aí, cara, tava faltando 2 agentes, meu. Dos 4. Eu falei, meu, caramba, cadê os caras? Aí, lá embaixo tinha uns buracos, né? E a gente começou essa tropa foi espalhando. E eu tava preocupado, cara. E eu resolvi dar uma volta pra ver aqueles buracos, porque eu não tava achando os agentes. Um daqueles
daqueles que tava no Tempra lá, de cabelinho descolorido lá, amarelo, mano, ele tava embaixo no barraco lá. E um dos meus agentes tinha dado a volta porque viu ele pulando. E quando nós chegamos lá embaixo, teve outra troca de tiro com esse moleque lá embaixo, porque ele tinha se homiziado num dos barracos ali. Então morreram 4 bandidos, 3 na casa, 1 lá embaixo e o Chacal. Agora, irmão, 2 coisas, né? Ah, mas você quer só saber o que aconteceu com o carro do coronel? Eu ia chegar nesse ponto também. A comunidade virou. A comunidade virou, nós ficamos sitiados dentro da casa, não conseguia socorrer, não conseguia tirar ninguém lá de dentro. A comunidade destruiu a Blazer do coronel nos caibros. Ela foi embora de guincho, destruída. Acabaram com a Blazer do coronel. E tem mais um detalhe. A hora que eu fui apresentar essa ocorrência no DEIC, eu levei o moleque que estava abraçado com a mulher como testemunha, porque ela falava que era filho, né? Mano, a hora que eu entro com ele no DEIC, os tira que tava tudo lá. Aê, Marcelinho, voltou. E aí, capeta? Caiu? Aí eu, o que tá acontecendo? Os caras, e aí, mano, tá de volta? Tá de volta? Aí eu falei, peraí, não tô entendendo nada. Aí os caras, como é que vocês conseguiram pegar ele? Aí eu, por favor, quem é ele? Aí falou, mano, ele? Ele é o número 1 da facção aqui na Brasilândia, ele é o Torre. Ele já matou 2 polícias de fuzil. Ele é o fulano de tal, é o capeta. Aí eu, esse cara é o capeta? O cara que eu trocava ideia no telefone que falava pra mim como que ele deu tiro de fuzil na cabeça do sargento no resgate do 45, que eles deram um tiro na cabeça do sargento, quando nós chegamos de viatura, os miolos do sargento pingava, era ele. Que isso. Eu nem sabia a hora que ele abraçou na mulher lá, era ele. E você falou, né? Eu não sei quem é quem, eu só falo por telefone, né? Esse cara até hoje é patrãozaço lá no crime lá em São Paulo. É o bicho esse moleque aí. Porra, ele não trombou, não trocou tiro, né? Não, eu só sabia por telefone, eu não sabia quem era. Ele até hoje, justamente por isso, porque se protege não troca tiro, né? O DVC dele vai daqui lá na praia, mano. O cara é diabo. E tá velhão, já deve estar, né? Já tem mais 20 anos. 20 Naquela época ele anos. devia ter uns 20 e pouco, ele deve estar com 50 agora. Pois é. Esse cara é tão forte que um lixo de um jornalista que tem lá em São Paulo fez um livro dedicando um capítulozinho pra mim. Me chamando de assassino, torturador, um monte de coisa. E ele fala que um pobre garoto que estava lá na Clara Nunes, nessa ocorrência, foi torturado e levado... Dá até o primeiro nome do Marcelinho. Ele não dá o nome inteiro, porque se os caras puxam o nome inteiro, vem, né? Acha ficha, né? Até essa narrativa eu tive que engolir, porque você como tenente na polícia, ninguém te defende, né? Te afasta, te joga num canto porque a imprensa tá batendo. Essa ocorrência saiu na imprensa uma semana assim, ação desastrada, tenente trabalha mal e não sei. Teve um camarada aqui no chat, cara, que ele perguntou o nome da operação, mandou até um superchat, se era Operação Castelinho. Ele falou, a Operação Castelinho? Não, né? A Operação Castelinho morreram 12, cara. Tá. Essa aí era um avião pagador e nessa eu não tô. Tá bom, beleza. Mas olha só, irmão. Curiosidade. Primeiro, a Blazer você já respondeu. Destruiu. Mas antes disso, por que quando você tava lá no posto, você não deixou a porra da Blazer no posto e subiu com os polícia, pô? Não, eu subi. Tu subiu no comboio, mas subiu com a Blazer, pô. Com a Blazer. Dá pra tu subir, porra, numa viatura qualquer e deixar a Blazer no mas posto? eu ia saber que os caras iam destruir o carro do coronel. Primeiro ponto. Segundo ponto, cara, essa dinâmica que quando começa a troca de tiro, eu queria entender melhor isso, entendeu? Então, porque você fala assim pros eu não polícia. tava lá. Eu vou te contar o que os polícia me contaram. Exato, mas você fala pro polícia assim, ó, não entra ninguém, porque vocês não vão saber quem são os polícias, eles vão matar os caras. Deixa que eu entro e tiro os caras. Na minha cabeça, quando eu ouvi, eu falava, entra como? Então, tira como? Então, na verdade... Só que aí quando tu chega, já tá rolando troca de tiro. Então, me explica melhor. Na verdade é assim, isso o negócio é dinâmico, vai acontecendo. Eu nunca me preparei para aquilo. Eu tava preparado para um churrasco numa chácara. Tanto que eu não tinha tropa ali. A coisa vai entrando numa dinâmica que você vai sendo pego de surpresa. Meu medo ali era ter que enterrar um dos 4 irmãos que eu tinha ali. Que eu conhecia filho, família, mulher, tudo. E eu não faço operação para trazer polícia morto no caixão. Nunca fiz e sempre foi meu maior medo. Então, a hora que eu vi aquele monte de polícia, a primeira coisa que eu pensei, o Antigão falou, chefe, os caras vão cair para dentro, eles não sabem quem é a gente, os caras vão matar.
Eu tinha um sargento meu que era, 20 e poucos anos de rota. O bicho é um negrão tatuado, caramba. Ele tem uma cara de cão, mano. Os polícia iam entrar ali e ia falar, mano, esse cara não é polícia nem fudendo. Entendeu? Depois eu te mostro aqui fora uma foto do sargento Bofo pra você ver. Não é qualquer polícia que vai entrar e vai saber distinguir, porque numa dinâmica de troca de tiro, mano, você vai ver um cara armado, você vai sentar o dedo. E eu sei os polícias que eu trabalhava ali. Dependendo do tamanho do problema que estava acontecendo ali na igreja, os caras iam estar de arma na mão, trocando ou no mínimo tentando enquadrar todo mundo. Aí entra o polícia lá, só vê um cara de arma na mão, ele atira. Tanto que o policial atirou no Chacal. Se o Chacal não tivesse pego em arma, não tivesse ido para a laje, ele estava vivo hoje. Tava vivo. Ele que deu uma de espertão. Entendeu? Mas o que acontece? Isso depois o sargento contando, né? Porque eu não tava nesse momento lá. Quando eles chegaram, os caras estavam fazendo um mini churrasquinho lá pra eles, na laje. E começaram a trocar ideia de uma pá de fita. E falar do que eles queriam fazer. Começaram a falar que arma que tinha, de cadeia que puxou e não sei o quê. E um deles cismou com um sargento mais alemãozinho. E começou a fazer umas perguntas mais do tipo assim, mano, você puxou cadeia aonde? Que fita que você já fez? Quem que você conhece na facção? Quem te batizou? Começou a interrogar. E o sargento foi debatendo. Só que o outro sargento, porque ali dois cabos soldado e 2 sargentos. O outro sargento, que era mais arisco, não era tão maloqueiro, tão malandro, esse que se apavorou. Quando ele viu os caras meio tipo ríspido, trocando ideia com o sargento e dando uma interrogada meio pra mais, ele se apavorou, ele falou assim, eu vou atender o telefone aí e já desço. Ele desceu, foi na rua, na calçada, saiu e me ligou. Falou, chefe, invade que vão matar nós. Rua tal. E voltou. Hoje, quando a gente se encontra pra tomar cerveja, eu tava com um deles lá em Mariporã, que dia que foi? Semana passada, né? Com o Eduardo. Ele fala assim, chefe, eu vou morrer dizendo pro senhor que não tinha por que o outro sargento ter ligado pro senhor. Que no debate ia acertar tudo. Ele que se apavorou e quis ligar pro senhor. O problema é que quando ele desceu, me ligou que ele voltou, aí ficou tava a discussão. E os caras, mano, você foi onde? Qual é que é? Começaram a bater boca. No que começou a bater boca, ele sacou. Quando ele sacou, já tinha uma par de cara armado, os caras começaram a sacar, começaram a bater boca, ali começou o tiro. Aí todo mundo foi sacando. Quando eu entrei, nesse momento que um sacou, que o outro sacou, eu tava chutando o pastor, tava discutindo com a mulher gorda e começando os tiros lá. Os tiros estavam no andar de cima. Caralho, é um filme, mano. Que Isso aí loucura. foi tudo dinâmico, entendeu? Eu entrando, a tropa encurralada atrás de mim no corredor e os caras batendo boca e já começando a atirar um no outro. Irmão, isso é um episódio de uma série. É um filme. Na hora que eu te contar dos fuzis, você não vai botar uma fé. Caraca, irmão. Essa foi em Piracicaba. Mas olha só, foram 2 ligações. Primeiro, os caras te falaram, não, nós vamos. E o segundo que ligou pra falar, vão matar a gente. Foi o mesmo cara, não, né? Força na memória aí. Porque você fala assim, marca o churrasco pro outro dia. O primeiro que eu liguei, quando eles estavam os 4 conversando com o alemãozinho, é esse tenente agora, o Eduardo. Tá. Que é o que tava no debate. Que é o que falou, meu irmão, ele não precisava suave. ter ligado. Tá suave. Sim. Esse é o grande problema, porque o problema é assim, ó. Hoje eu monto um grupo. Nós vamos começar a trampar. Você, o Mano Walter, o Marcelino E o Bruno. E o Bruno. Beleza. Os caras são tudo polícia. Polícia de rua. A hora que a gente for colocado numa situação de alto estresse, de trocar ideia com os ladrão perigoso, cada um talvez vai transparecer alguma característica que ele fardado na viatura eu não via. Sim. Um tem um pouco mais de receio, o outro tá com mais coragem, o outro tá tomando chopp ali desenrolado, não tá nem aí. Sim. Entendeu? E foi o que aconteceu ali. Até porque os caras eram cascudo, fardado na viatura. Nessa atividade não era tão cascudo. Não, nada. Né? Não era nada cascudo. Não era nada, os caras não tinham experiência. A diferença é que, por exemplo, o sargento, que eu não vou ficar dando o nome deles, que eu combinei de não ficar dando o nome dos outros. O sargento, o negrão tatuado, ele era do samba. Ele frequentava, inclusive, umas escolas de samba que tem uma parte de vagabundo, caramba. Então, ele era muito mais descolado
de lidar com esse tipo de gente, entendeu? De trocar ideia, ver qual é que é, pá. O Eduardo é meio... Também gosta de ir em boteco tomar uma, também... O outro já é mais filho de vó. Sim. O outro é aqueles cara mais que fica em casa, com a namorada, estuda. Ele apavorou. Ele apavorou, entendeu? Depois... Porque foi uma pressão do cara. Primeiro que assim, quando eu cheguei no Dake, que os caras viram o tamanho do bicho que tava com a gente, o Dake fervilhou. Aí os delegados começaram a deixa eu usar uma palavra para eu não me complicar aqui. Começaram a me tratar com um pouco de rispidez. Lembrei a palavra. Começaram a me hostilizar. Adivinha por qual motivo? Eles me hostilizaram, mas muito, viu? Não foi pouco, não. Eu vou te dizer quando que parou a parte hostil. Eles começaram a me hostilizar no primeiro momento que eu falei que eu estava fazendo um trabalho com interceptação. No grampo. A hora que eles ouviram que tinha um PM fazendo interceptação telefônica, eles surtaram. Como assim? Quem deu ordem? Você tá abusando, isso aí é privativo da polícia judiciária, isso aí é investigação, eu vou meter um abuso de autoridade. Não, vamos ligar com a chefia, vamos falar com o delegado. Começou, cara. Eu falei, puta, daqui a pouco eu tô preso e o capeta tá saindo aqui. Falei, nossa, que BO, velho. Aí liguei pro meu chefe. Aí meu chefe, não, mas você falou que você tava com interceptação? Eu falei, ô comando, eles queriam saber como é que nós chegamos numa reunião com 15 ladrão. Eu tive que contar a história. Os caras agora querem a degravação. Eles, puta, que BO. Porque a degravação, eles pegavam um policial da inteligência pra ficar fazendo essas escutas, porque naquela época era fita, mano. Você tinha que ficar ouvindo a fita e escrevendo. Era negócio, uma fita levava uma semana pra você fazer. Então não tinha prontinho. E o delegado querendo arrumar a zica, ele queria arrumar uma treta do caramba. Aí o que o capitão fez? Ligou pro juiz corregedor do DIPO. Isso que eu pensei, pô. E outra coisa, tem um detalhe. Hein, ô Pagano? Tem um detalhe, né? Lembra que o juiz falou pra tu? Tem que assumir o risco. Não foi? Quem falou isso pra mim foi o secretário. Ah, o secretário. Foi o secretário. Tá. Porque aí, é risco? Toma aí o risco. Depois eu vou te contar a história desses secretários. Se eu não me ferrar agora, não me ferro mais. Mas é assim, ó. A hora que o juiz corregedor, o doutor Maurício, ligou no DEIC, velho, e falou pros caras assim, ó, esse menino está trabalhando pra mim. Eu tô aqui com a ordem da escuta comigo. A degravação vem direto pra mim. Pode instaurar um inquérito que vocês vão mandar pra mim aqui no DIPO. Aí os caras, mano, esse não tem nem Zé Ruela aí não, que nós podemos desculachar aqui não. Ali passaram a me tratar do tipo assim, sério, com cara de raiva, mas sem me expor, entendeu? Sim. Sem ficar me trucando e tal, e fizeram a ocorrência. Mas no início, eles estavam em choque. Se tem uma coisa o país tem medo, é a polícia militar fazer interceptação telefônica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.